Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para o teu coração nessa manhã de hoje, a paz de Cristo para a tua vida, manhã de sexta-feira, mais um dia aqui para nos alimentar, nos fortalecer da palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus é o nosso alimento diário. Por isso eu te convido, pega a tua Bíblia, abre no livro de Daniel, capítulo 4, para a gente se alimentar da palavra de Deus, para a gente se fortalecer juntos, né, na palavra de Deus. Vamos orar, vamos convidar o Senhor para estar aqui conosco nesse dia de hoje. Querido Deus, nessa manhã de hoje, Paizinho, nos colocamos aqui diante de Ti, da Tua graça, do Teu poder, Senhor. Fica conosco, Pai, faz somente o Teu querer, a Tua vontade, se revela através da Tua palavra. Fala conosco aquilo que o Senhor quer que nós entendamos nessa palavra. Traga o discernimento, Senhor Jesus, e nos ajuda, Senhor, a verdadeiramente, Deus, estar diante de Ti todos os dias, Pai, a nos sustentar e nos fortalecer através da Tua palavra, Pai. Fica conosco, nos ajuda, em nome do Teu Filho amado Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Palavra de hoje, né? Livro de Daniel, capítulo 4. Eu não vou estar lendo, né, o capítulo inteiro, porque ele é muito extenso, né? Senão vai ficar muito extenso o vídeo também. Eu vou estar lendo alguns versículos principais para a gente estar entendendo o que Deus está falando conosco, né? O capítulo 4 de Daniel, ele vem falando sobre a loucura do rei Nabucodonosor, né? Vem falando exatamente isso sobre a loucura. Então vamos ver aqui o início dele, depois eu vou estar lendo alguns outros versículos que diz assim o início. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habita em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosos as suas maravilhas. O seu reino é eterno, sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fosse introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou, né, Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sonhei que há em ti o Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, diz-me a interpretação. Então eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja folhagem era grande. Crescia a árvore e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu. Era vista até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui, né, o rei Nabucodonosor, ele inicia fazendo, né, um pronunciamento, né, do que Deus fez, das maravilhas, das grandezas de Deus, né? Aí ele começa falando que ele teve um sonho. E esse sonho que ele teve, né, ele se perturbou por conta daquele sonho. E ele chamou, né, todos os magos ali, todos os encantadores, os feiticeiros, né, para que trouxesse
a interpretação daquele sonho, só que ninguém pôde interpretar aquele sonho. Aí por fim trouxeram Daniel, né? Daniel foi apresentado e ali ele disse que em Daniel havia, né, o Espírito dos deuses santos, né? Então ele diz-me a sua interpretação. Então ele contou o sonho, que teve um sonho, né, que viu uma grande árvore que cresceu, né, que cresceu até ao céu, e que essa árvore era tão grande que as aves do céu faziam ninho, os animais vinham se alinhar debaixo delas, na sua sombra, que as folhagens, né, e a sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela, né, sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam a sombra. Então, só que essa grande árvore, né, foi cortada. Ele via que essa grande árvore era cortada e ficou apenas, né, a sapata com as raízes no chão. Então, e o fruto e tudo ali foi espalhado pela terra. Então ele ficou muito perturbado, né, com esse sonho quando ele teve. Então Daniel, quando ele contou o sonho para Daniel, a palavra diz assim, ó, a partir do versículo 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos lhe turbaram. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Então naquele momento Daniel entendeu o sonho. Naquele exato momento que o rei conta o sonho para ele, Daniel já entendeu a interpretação daquele sonho, que era o juízo de Deus que viria sobre o rei, né? O juízo de Deus que viria sobre o rei Nabucodonosor por conta da sua arrogância, por conta do seu orgulho, por conta que ele queria ser, né? Aleluia! Ele não reconhecia Deus, né? Ele não reconhecia Deus como o Deus, né? O Deus sobre todas as coisas. Ele não reconhecia. Ele, rei Nabucodonosor, ele queria ser, né, o domínio dele, ser sobre tudo e sobre todos. Ele não reconhecia que Deus tinha o domínio, que Deus tinha o controle, né? Aleluia, dos reis da terra, que Deus tinha o domínio, que Deus era soberano, que só o reino, né, dos céus era eterno, só o Senhor tinha todo o domínio, todo o controle sobre tudo e sobre todos. Ele não reconhecia isso. Ele achava que ele era soberano, né? Ao ponto que lá no capítulo 3 a gente vemos o que ele fez, uma estátua, né, de ouro de 600 côvados, né, e colocou ali para que todos pudessem, né, se dobrar diante daquela estátua, e aquele que não se dobrasse, aquele que não adorasse aquela imagem dele, era lançada na fornalha de fogo ardente, né? Porque ele queria ser, aleluia, ele queria se vangloriar em todo o tempo, ele queria verdadeiramente, né, que todos reconhecessem que ele era, né, acima de tudo e de todos na terra. Ele queria ser exaltado, né, ser exaltado acima de tudo e de todos. Ele queria ter o domínio, o controle de tudo, né, e de todos, mas só o Rei dos Reis, o Deus eterno, o Rei eterno e imortal, tem o domínio e o controle sobre os céus e sobre a terra. Então Deus aqui, ele reduziu o rei Nabucodonosor a nada, a pó, a cinza, né? Para que ele reconhecesse que só existe um rei dos reis, né? Que é soberano, que tem o domínio, o controle de tudo e de todos na palma da sua mão, que todos os reis da terra, né, são passageiros. Ele tira e ele dá a quem ele quer, né? Deus, ele tira e ele dá a quem ele quer. Então, né, Daniel deu a interpretação do sonho. No verso 28, Daniel diz assim para o rei: todas estas coisas sobrevirão a ti, Nabucodonosor. A cabo de 12 meses passarão sobre ti o palácio real da cidade. Ao cabo de 12 meses
passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu a ti quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o rei. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como bois, e passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o rei dos homens e dá a quem ele quer. Aleluia! Sobre o reino dos homens e dá a quem ele quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva no campo, os bois, e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe crescesse os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as da árvore. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendize o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera como o exterior, como o exército do céu, e os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Daniel deu a interpretação do sonho para o rei Nabucodonosor. Só que não aconteceu imediatamente. Nós vimos aqui que passaram-se 12 meses. Olha como Deus ele é misericordioso. Deus anunciou a sentença para o rei. Deus anunciou o juízo que viria sobre ele. Mas Deus ele é misericordioso. Deus ele deu tempo para o rei se arrepender. Passaram-se 12 meses. Mas no cabo desses 12 meses, ele se apega aonde? Em cima, passeando, se vangloriando da grande Babilônia. E aí, naquele exato momento, a Bíblia disse aqui, que ele nem terminou de concluir aquilo que ele estava falando. Se cumpriu aquilo que Deus havia falado que ia acontecer com ele, por conta do orgulho, por conta da vangloria, que havia no coração daquele homem. Então, ele foi reduzido, ele foi, verdadeiramente feito como um animal, para reconhecer o poder e a glória que é somente de um único Deus, o único que tem o domínio e o controle sobre tudo e sobre todos, É o nosso Rei do Rei e Senhor do Senhor, que está nos céus, assentado à direita do Deus Pai. Então, o orgulho, leva o homem à queda. Foi por isso que Lúcifer, um anjo de luz, se transformou em diabo por conta do orgulho, por conta que queria ser maior que Deus. E ele foi expulso do céu por conta disso. De um anjo de luz se transformou, em demônio por conta do orgulho, por conta que queria ser maior que Deus. E ninguém é maior que Deus. Ninguém pode ser maior que Deus. Que Deus ele é soberano. Deus ele é único. Deus ele está acima de tudo e de todos. Oh, aleluia! Então aqui Nabucodonosor teve que passar por esse processo para reconhecer a soberania, o poder e a glória que é desse Deus, para que ele pudesse entender que acima de Deus, ninguém pode se colocar.
Só Deus é soberano, só Deus tem o domínio e o controle, Ele faz do jeito dele, da forma dele, Ele tira e Ele dá a quem Ele quer. Né? Jesus disse lá no livro de Mateus que aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. E foi o que aconteceu aqui, né? Com o rei Nabucodonosor. Mas Deus é tão misericordioso, né? Que depois que ele voltou à consciência, a sua sã consciência, né? Deus permitiu ele voltar e ele reconhecer. Então Deus devolveu para ele novamente, né? O seu reino, né? E ele ainda foi maior do que o que ele era. Deus é tão misericordioso, né? Que depois que tratou do coração dele, Deus devolveu tudo para ele novamente, para que ele pudesse entender, né? Que Deus faz do jeito dele, da forma dele, porque está nas mãos do Senhor todo o poder. Está na mão de Deus. Deus tem o domínio, Deus tem o controle, Deus tira e Deus coloca, né? Deus reduz, né, o grande a nada, Deus levanta o humilde e coloca no lugar de príncipes. É assim que Deus faz. É assim que Deus opera, porque Ele é soberano. O poder está nas mãos dele. Ele faz e Ele opera em todo o tempo. Aí o último versículo, né, do capítulo diz assim: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam, né, na soberba, que ele reconheceu que ele era um homem soberbo. Ele era um homem, né, verdadeiramente soberbo, que queria se colocar acima de Deus. Ele queria se colocar acima de Deus, porque ele achava que ele tinha todo o domínio, todo o controle. E por conta disso, né, ele se vangloriava por conta do seu império, por conta de tudo que ele construiu, por conta de tudo que ele conquistou. Né? Ele achava que ele era soberano, que ele estava acima de tudo e de todos, mas Deus mostrou para ele que só existe um que está acima de tudo e de todos, que é o nosso Deus, e reduziu aquele homem, né, ao ponto daquele homem ficar 7 anos, né, no campo, na roça, comendo capim que nem bois, as suas unhas cresceu que nem garra de pássaros, né, o seu pelo cresceu. Olha que coisa tremenda, né? Olha que ponto ele chegou para reconhecer que só existe um Deus que é soberano, que tem todo o domínio e que tem todo o controle. Então o orgulho, né, nos leva à queda. Deus já diz, né, a palavra do Senhor já diz que ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes, né? E o orgulho, né, persiste à queda. E aí nós vemos a queda de um homem, a humilhação de um homem por conta do seu orgulho, por conta que queria, né, em todo o tempo estar acima de Deus, se colocar acima de Deus. Quando ele cria aquela estátua, isso aí foi consequência daquilo lá. Quando ele criou aquela estátua, aleluia, né, que ele convidou todo mundo, que ele ainda colocou lá um decreto que aquele que não, né, se prostrasse, não adorasse aquela imagem dele, né, era lançado na fornalha de fogo ardente. Ali ele estava querendo ser um Deus. Então, por conta disso, veio essa consequência, veio essa correção, esse juízo, essa disciplina de Deus para a vida desse homem. Então, que eu e você aprendemos, né, que o orgulho nos leva à queda, o orgulho nos leva para o chão, para o local de humilhação, para o local de derrota. O orgulho causa tudo isso na minha vida e na tua vida. Então, que no nome do Senhor Jesus nós possamos parar e pedir para que o Senhor ele venha arrancar, se houver orgulho no meu e no teu coração, antes, né, que venha a queda. Porque depois que vem a queda, só Deus para ter misericórdia. Então, que eu e você possamos nos arrepender primeiro. Deus deu oportunidade ali ao rei, 12 meses depois que Daniel dá a interpretação do sonho, mas ele não se arrependeu. Então, imediatamente, o juízo de Deus se cumpriu na vida daquele homem. Amém? Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra hoje para o teu coração. Ficou um pouquinho extensa, né? Por conta que a palavra é muito grande, a passagem, mas Deus está no controle de todas as coisas. E assim eu te agradeço. Muito obrigada por essa oportunidade, né, de estar aqui mais uma vez com vocês, trazendo a palavra de Deus, que é o nosso alimento. Amém? Fique com o Senhor Jesus, que Ele vos abençoe e vos dê um dia abençoado. Glória a Deus.